Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estamos de novo na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. E hoje eu tenho uma visita, uma pessoa que eu conheci há bem pouco tempo. Confesso para vocês que a nossa amizade, ela tem um tempo relativamente curto, mas de profundidade e de verdade, eu me afinizei com ela desde o primeiro dia. Quero dizer para vocês que eu estou hoje com a Prof. Marli. A gente já tinha feito algumas conversas via internet, nas outras plataformas, porque estávamos impedidas de aparecer na televisão, mas agora ninguém mais me impede de trazer gente inteligente, que sabe do que quer, que sabe o que fala. Prof. Marli, obrigada por estar no Dilemas. Eu é que agradeço, Perla, querida. Uma satisfação imensa estar aqui. Eu também tenho muito orgulho da amizade que formamos, mesmo sendo em pouco tempo. Tenho certeza que será longa e pode contar comigo sempre que precisar. Eu digo para vocês assim, como hoje é um bate-papo sobre duas mulheres que fizeram uma jornada iniciante na área da política. Eu não posso passar um Dilemas sem falar sobre isso. Até porque eu preciso fazer algumas confissões para vocês. A primeira, a Perla César que entrou na campanha política não é a Perla César que saiu da campanha política. A campanha, a caminhada, reconhecer, vivenciar a necessidade e todos os detalhes, as costuras que isso traz, mudam as nossas perspectivas. Eu sempre comento com aqueles que me perguntam sobre como foi a campanha e eu digo, gente, para mim ela foi maravilhosa. Eu conheci tantas coisas e aprendi tanto nesses dias que eu não consigo achar uma coisa, além, claro, de não ter nem chegado perto desta incrível mulher, né? Porque ela foi a primeira suplente, a primeira suplente com mais de 500 votos. Então, além dessa frustraçãozinha inicial, né? O resto, eu digo assim, eu só tive vitórias. Marli, conta para os nossos telespectadores como é que foi essa jornada. Olha, eu diria assim, resumindo numa palavra, foi uma experiência incrível e inesquecível. Inesquecível. Eu poderia te dizer, Perla, que eu também entrei uma pessoa e terminei outra pessoa. As experiências que a gente vive, os lugares, as pessoas que tu conhece, os assuntos, a forma de ser recebida, a opinião das pessoas, as dúvidas das pessoas, a camisa que a gente veste para poder bater na casa de uma família, o vestir a camiseta, enfim, se tornam tão enriquecedor quanto você fazer uma pós-graduação, tá? O que eu vivi, porque inclusive todas as noites eu conversava em casa com a minha família, as coisas que eu vivi me fizeram crescer tanto como ser humano, como pessoa e também, por que não dizer, como candidata ou como política, né? Como política, me fizeram crescer tanto que eu me considero uma pós-graduada depois desta campanha. São momentos que se tu vive aquilo que tu tá fazendo ali naquela hora
e tu interioriza e tu vive de verdade aquilo como uma experiência que te traz como um ensinamento, tu te torna uma pessoa pós-graduada. É como se fosse fazer uma pós-graduação. Agora, se o fato de entrar numa casa, tu ter uma conversa com pessoas de uma família e tu achar que só o que tu vai levar dali é a credibilidade em termos de 1, 2 ou 3 votos, isso não vai te acrescentar em nada. E eu, por muitas e muitas vezes, para as pessoas que eu conquistei, eu escrevia mensagens pelo meu telefone e eu contava isso. Eu dizia, o que me faz crescer são as experiências que eu estou vivendo. Muito mais importante do que cada um desses votos que eu conquistei é quem eu conquistei por trás, os donos desses votos, né? As pessoas que votaram, o que eu conquistei delas, a confiança que eu vou levar para sempre comigo. Eu sempre procurei dar o maior valor possível para esta confiança adquirida. Eu entendo o que você está dizendo, porque essa sensação, ela não é medida em votos, Não. Né? Ela realmente é medida em pessoas. E eu digo que aqueles que também acreditaram nos meus projetos, essa sensação de dever cumprido é impagável, né? Mas eu percebo que a jornada, Prof. Marli, de se fazer conhecida em uma primeira campanha é o ponto, acredito, de grande desafio, principalmente em campanhas austeras, né? Antes de iniciarmos, nós estávamos comentando de que as nossas campanhas, a sua principalmente, porque no meu caso eu não tive tempo hábil para fazer tudo isso, mas foi a famosa campanha Sola de Sapato. Foi campanha Sola de Sapato, onde eu me dediquei, né? Eu me coloquei à disposição e eu fui atrás, né? Eu tive algumas pessoas que andaram no meu lado, pessoas muito queridas que eu vou carregar eternamente comigo, mas eu mesma fiz questão de fazer toda a minha campanha do início ao fim, caminhando, visitando, entrando, né? Casa por casa ou na rua, onde eu precisasse entrar. Mas eu até queria fazer um comentário contigo, Perla, que se um dia eu puder te comentar da certeza do meu objetivo, eu te contaria justamente o dia que eu fui convidada para ser vereadora. Eu fui tomar um café com o presidente do partido, né? Faço questão de dizer aqui o nome, né? O Ademir Bareta. E eu falei justamente isso para ele. Se eu aceitar, né? Que foi na primeira conversa onde eu depois tive que pedir um tempo para pensar, né? Que eu tinha que ver a minha vida e tal. Mas eu disse isso para ele: se eu aceitar, vai ser para entrar de cabeça. E o meu principal objetivo é fazer uma bonita campanha. Uma campanha bacana, onde as pessoas me valorizem pelo trabalho que eu vou fazer. Não vou me preocupar se eu vou sim entrar ou não, mas deixar um bom trabalho. Esse é o objetivo que eu tenho se eu te disser que sim. E ele sabe que foi bem isso que eu falei mesmo. Né? Pelo pouco que eu conheço, tenho absoluta certeza que foi o que ela disse, e não só o que disse, foi o que fez. Porque em muitas das caminhadas com a primeira-dama, ao meu lado, a Marli estava.
né? E Marli, assim como eu, provavelmente existiu algum momento em que você teve medo. Conta uma experiência dessas para que a gente possa entender como você conseguiu superar, né? Porque toda a lição que a gente aprende, se consegue transmitir ao outro, é uma forma de levar a educação, né? Sim. Não, eu vou te dizer assim, ó, os momentos em que eu tive medo foram momentos onde eu ouvia com mais frequência do que eu considerava normal, né? O desgaste que o nosso atual contexto político no Brasil está causando nas pessoas, né? Então isso daí me deixava um pouco com medo, porque eu, junto com a minha campanha, junto com as minhas propostas, eu procurava colocar, olhem gente, nós estamos com novas pessoas, com novos nomes, nós estamos apresentando uma diferença, nós estamos apresentando uma proposta, né? E outra coisa, o vereador é uma pessoa mais próxima do povo do que é lá o deputado estadual ou federal, né? Então eu mostrava isso. O importante é que nós temos que, através do voto, mostrar o que queremos e a diferença que a gente quer fazer. Então, mesmo eu colocando todo esse tipo de coisa, eu estava assim encontrando em determinados momentos, com muita frequência, a resistência das pessoas. Não resistentes à minha pessoa, mas resistentes até mesmo a votar, a ir para participar do ato, né? Participar desse momento que vamos ter que concordar, né? É uma das ações que comprova a maior prova da democracia que nós vivemos, né? Nós vivemos num país democrático e é importante a gente manter isso conosco e preservar aquilo que é nosso, as nossas conquistas, o direito ao voto. Nós temos sim, temos pessoas que não são corretas, que são desonestas, temos, mas a gente tem isso em tantos... Isso, nós temos no meio dos empresários, temos no meio das outras, no meio de professores ou no meio de médicos, seja lá o que for. Eu citei alguns exemplos aqui, mas eu poderia citar inúmeras. Então, é aquilo que a gente vem conversando e fala seguido também lá em casa, quando falamos em termos de generalização ou de preconceito, entra ali também. Nós temos muita gente boa com intenção, né? E com projetos. E com projetos. Então vamos aplaudir, vamos dar uma força. Olha, foram eleitas pessoas ótimas, excelentes, né? A renovação foi muito boa, foi grande. Positiva. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar contigo, quando às vezes alguém dizia assim para mim, mas eram muitos candidatos, né? São muitos candidatos. Olha, eu digo o seguinte, se são muitos candidatos, é mais fácil de ter muita gente boa. Então tá ali, se teve campanhas políticas que não tivemos bons candidatos, que tinha alguém que dizia, não sei nem o que escolher, porque nenhum, não sei o que. Eu não consigo acreditar que em meio a 189 candidatos não tem alguém que possa, né, contemplar as tuas expectativas, aquilo que tu espera. Eu digo para ti,
Prof. Marli, a renovação deste ano, deste pleito, ela realmente veio de encontro, eu acho, com as ânsias de nós, da nossa comunidade. Mas também foi muito perceptível a questão dos votos nulos, dos votos em branco. Isso mostra ainda que precisamos levar mais ainda a questão da política como parte da nossa vida, né? Nos isentarmos de dar a nossa opinião, na verdade, não tira de nós a responsabilidade pelo eleito. Pelo contrário, a gente só facilita a vida daqueles que talvez não estejam assim tão bem preparados. Exatamente. Tanto que hoje a gente até pode contar essas coisas, né? Nós tivemos uma reunião de preparação, uma daquelas reuniões de preparação, principalmente para mim, elas foram importantíssimas, o como foi todo o trajeto foi muito importante, e naquela reunião teve o vídeo do pai do Jonas. Aquele vídeo do pai do Jonas, para mim, Marli, ele foi um divisor de águas. Até ali eu estava quase desistindo, porque eu achava que não ia ser boa o suficiente, vinha com todos aqueles pesos de mulher, né? E se eu não fizer a votação, o que vai ser? E tudo aquilo. E quando eu ouvi do pai do Jonas, em que ele diz: quando um bom desiste, um mal entra, eu digo, gente, eu não posso desistir. Independente da votação, né? Mas a dor que eu sofri dentro desse caminho foi a questão da rejeição, vou chamar de rejeição, por parte do nosso próprio gênero. Eu ouvi de uma mulher, ninguém me disse, eu ouvi, não, eu não voto em mulher. Eu gostaria de saber se isso foi uma sensação só minha, né? Ou se você passou por algo parecido, vivenciou esse tipo de preconceito, vamos dizer assim, né? Olha, eu realmente confesso aqui para ti que algumas coisas bem absurdas eu ouvi, sim, né? Eu acredito que isso não tenha sido uma experiência só tua, né? Mas realmente eu tenho que concordar aqui contigo que são coisas que faz a gente se perguntar, né? Será que realmente vale a pena eu estar aqui para ouvir esse tipo de coisa, né? Será que vale a pena será que eu precisava estar ouvindo isso? Ou então eu mereço estar ouvindo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, Perla, tinha algumas coisas que eu fazia assim, ó. E muitas delas eu até, sem precisar ter tido muita intimidade e conversas contigo, na nossa amizade, aprendi contigo também isso, sabe? Tem algumas coisas que tem que virar a tua bateria para ir. Sem dúvida. Algumas coisas tem que se tornar o teu impulso, isso, para te impulsionar para ir, né? Eu tive sim algumas pessoas que comentaram algumas coisas a respeito de outras coisas que foram deixadas de fazer por outros candidatos, né? Algumas delas até favores particulares, né? Fulano prometeu isso, aí agora todos vão pagar, né? Todos vão pagar. Então eu pensei comigo, não, então eu acho que até esse candidato, para mim, até esse, no caso, se ele se elegeu, não sei, ele é melhor, porque
se a gente se preocupa, se um eleitor se preocupa com as suas, como eu vou dizer, com seus favores pessoais, então nós temos que rever tudo nessa política, não só os políticos. Nós precisamos ver a forma como a gente também escolhe para votar, quem eu sou e como eu sou como eleitora, né? Até mesmo essa pessoa que disse isso para ti, né, Perla? Eu acho que ela também é alguém para se avaliar, se autoavaliar, né? Que papel eu estou fazendo, né? Que eleitora eu sou. E depois assim, ó, nós temos muitas pessoas por aí que criticam os políticos, mas nós também, como eleitores, nós não temos muito a falar, né? Quando a gente quer entregar o voto por isso ou por aquilo, ou por uma troca, ou por não sei o quê. Então, nós temos muita coisa para crescer. Nós todos temos que aprender a encarar algumas coisas, a encarar o outro lado, para a gente crescer e aprender as coisas. Quem dizia muito isso também para mim na minha vida era o meu pai, né? Ele dizia: Marli, nada como experiência para aprender alguma coisa. Tu só lendo o texto é um aprendizado, mas tu viver o texto é outra coisa, né? Tu viver aquilo que está por trás da cor da caneta é outra coisa. Realmente. E disso, foram várias experiências incríveis. Conhecer tantas pessoas, perceber que, independente de ainda estarmos, né, ouvindo isso, também tive uma recepção e a gente conseguiu um grupo de mulheres, né, mulheres na política muito novas, porque eu acredito que de todas que caminharam da coligação, houve uma renovação gigantesca, né? Exatamente. Então, acho que a gente está mudando e concordo muito com você. No papel de eleitor, a gente tem que também cobrar. Porque o que geralmente acontece é ninguém vai à Câmara, ninguém faz nenhuma informação, não presta, não entende, não se informa. E aí chega daqui 4 anos e faz as mesmas cobranças ou até outras coisas que fez na eleição anterior, né? Precisa muito educar politicamente, a gente é imaturo para isso ainda. Nós temos que exercer o nosso papel de eleitor participando também, a gente também tem que se esforçar e ir em busca, né? E às vezes não é só... Tu não pode viver a vida como um eleitor, achar que é só tu fazendo xingamentos, né? Não, vai atrás, consulta. Às vezes a gente pode ficar conhecendo uma lei que foi votada, um projeto que foi votado na Câmara de Vereadores e a gente não está sabendo, né? Exatamente. Eu digo que a gente tem que se inserir, tem que estar no meio para te poder dizer que tu sabe do assunto. Até para poder criar uma opinião, né? Isso. Esse foi um dos grandes fatores de que me levou a essa experiência. Mas eu também quero contar aqui para vocês de alguns fatos engraçados, né, desta caminhada, porque eu vou contar um meu e espero que a Marli, envolvida com isso, conte um dela. Nós estávamos fazendo a primeira das minhas caminhadas, eu nunca tinha feito isso na minha vida, né, e estou então subindo o Monte Pascoal ali, aquelas vielinhas, e conto pra vocês que naquele dia eu cheguei em casa e não conseguia mais mexer minhas pernas. Mas o fato mais engraçado foi que eu levei o meu filho mais novo para caminhar comigo, porque também nós não tínhamos equipe, não tinha nenhum tipo de envolvimento. Tinha o apoio do partido, tinha toda essa parte, mas a minha estrutura era eu e os meus familiares.
Nesse, nós estamos subindo, vem não sei se saiu de uma casa, o que aconteceu, mas daqui a pouco vem um cachorro e começa a correr atrás da gente. E eu, bem louca, pego e pernas pra quem te quero, porque eu não vou deixar o cachorro me morder. Só que o meu filho, como é pequeno, é mais novo, ficou pra trás. E o cachorro começou a avançar nele. Aí não tem, né? O instinto maternal vem e eu peguei a bandeira do partido e dei no cachorro até ele sair de perto. Essa, eu digo assim, se eu tivesse filmado, viraria meme. E essa foi assim, ó, eu quando, gente, eu corri do cachorro, tive que voltar, brigar com o cachorro para poder passar e fazer a minha caminhada no primeiro dia. Imagina como é que foi a experiência. Não, eu tive uma experiência um tanto engraçada também, mas nada de muito assim como essa tua, mas assim, ó, eu fugi não. Eu acabei levando um banho d'água, mas eu acho que a pessoa, ela não me viu, eu tava passando ali, eu tava com o santinho, sabe aquilo de ir colocar na caixinha do correio porque não tinha ninguém, só que eu achava que não tinha ninguém ali por perto e tinha alguém molhando alguma coisa, eu não sei o que estava fazendo, e quando eu estava chegando perto, foi aquele jato d'água, mas nada de, aí a pessoa, desculpas, não, tudo certo, tá tudo bem, tava calor, eu disse, tá calor, tá ótimo, tô bem feliz assim, gostei do banho, eu acho que foi isso, aquilo que me marcou assim, em termos de engraçado, foi isso aí, mas... A gente vai ter muita história para contar, muita. Né? Por isso que eu repito uma coisa para ti, Perla. Sabe? Sobre a parte ruim, assim, de algumas coisas que a gente ouve ou ouvia, né? Eu ouvi muito mais coisas boas, sabe? As experiências boas foram muitíssimo maiores. Né? E o fato de ser a primeira vez, eu sempre sou professora, atualmente sou diretora de escola, sou professora de música, toco e canto na igreja. Então, para te ver, são experiências totalmente diferentes, né? Daquilo que eu vivi. Então, para ser a primeira vez, eu só tenho coisas boas para levar dessa campanha, só. Todas as coisas boas assim vividas, a recepção das pessoas quando, mas tu também é candidata, né? Então teve quem disse coisa ruim, mas muito mais gente que me disse assim, meu Deus, que coisa boa saber que tu é candidata, precisamos de pessoas como tu, frases que nunca vou esquecer. Então eu vou levar comigo muito mais experiências boas vividas e aprendizado para uma próxima que eu gostei tanto que vai ter a próxima. Viu? Já temos promessa! Ficou salvo aqui, tá gravadinho. Vai ter a próxima. Você tem razão, Marlene, nesse sentido. As experiências positivas e a quebra de paradigma, principalmente para mim, que nunca estive envolvida na política. O universo político, ele entrou este ano e foi uma experiência, assim, transformadora. E a parte boa, realmente ela se sobressai. E a gente saber que pode e que tem, assim, condições de fazer a diferença, né? Exatamente. Nos dá aquele gás, aquele brilho no olho, né? Para superar todas essas outras adversidades. Marli, eu quero te dizer que eu tô muito feliz por ter tido essa conversa maravilhosa com você. Como eu disse, a nossa amizade, ela tem pouco tempo, mas tem um laço forte, já faz, desde o primeiro dia. E quero te agradecer estar conosco aqui na TV Cidade, no programa Resolvendo Dilemas com Perla César. E quero te entregar, então, a câmera para que você faça a sua despedida.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Ele sempre andou comigo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho Deus comigo em todos os passos da minha vida. Quero agradecer a minha família pela oportunidade que eu tive de me apoiarem para mim concorrer vereadora, aos amigos que fiz. Quero agradecer imensamente a todas as famílias que me receberam, todas sem exceção, todas muito importantes para mim. Eu vou voltar para visitá-los, tá? E agradecer a ti, Perla, o convite de estar aqui, de eu ter a oportunidade de mostrar aqui e conversar um pouco sobre esse momento. Eu também quero fazer um agradecimento ao Fabiano e ao Jonas, né? Pessoas muito importantes que permitiram que eu levasse comigo o nome deles na campanha. E são pessoas que eu vou carregar para sempre comigo. Pessoas que realmente eu tive orgulho de dizer quem eles são, para ser a minha primeira experiência como candidata a vereadora e ter ficado como primeira suplente. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Marli. De novo, eu tenho só te dizer que já te admirava do primeiro dia que a gente conversou e passamos junto essa campanha, e te digo de todo o meu coração, obrigada. A todos os telespectadores do Dilemas também eu quero agradecer pela sua presença e reforço sim a nossa gratidão ao Fabiano e ao Jonas, que muito nos mostraram o que é realmente política, né? Obrigada a todos vocês, uma excelente semana para todos nós.